tudo bem? Voltamos com mais um episódio da Alô Criançada. E hoje nós vamos falar de um assunto que eu gosto muito e que tem faltado muito nos dias atuais. Nós vamos falar sobre a presença paterna, porque infelizmente nós temos visto muitos pais que estão enfraquecidos, é como se eles não estivessem ali na casa ou que infelizmente foram embora, porque não aguentaram o tranco. Então hoje o meu assunto é com você, pai. Tá bom? E antes que fique, "Ai, tá querendo dar lição de moral, bronca", não. Nós vamos falar à luz da Bíblia, o que Deus espera de você homem, o que Deus espera de você mãe que tem um filho homem em casa, tudo bem? Mas olha só, vamos para um intervalinho bem rápido, e nós vamos voltar com nosso padrão novo, né, nós vamos voltar com uma história do dia e depois nós entramos no assunto com mais detalhes. Mas então hoje nós vamos falar sobre os 10 mandamentos, no nosso próximo bloco. Vou contar a historinha dos 10 mandamentos e depois nós vamos entrar na figura paterna e a importância dessa figura na criação de uma criança, tá bom? Não vai embora, fica aí, volta logo logo comigo. Fica aí, me espera. A cultura em Goiás é uma cultura que dá certo. Dá certo porque tem quem trabalhe por ela novamente. Dá certo porque valoriza e oportuniza os artistas regionais. Dá certo porque cuida e revitaliza os espaços culturais. Dá certo porque enaltece a história e promove eventos. Dá certo porque gera empregos, movimenta a economia e inspira o estado inteiro. Dá tão certo que toda essa campanha foi feita pelas mãos de artistas e profissionais goianos incentivados por projetos culturais do estado. Porque em Goiás é assim. Cultura que dá certo, a gente que faz. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Hoje eu trouxe essa historinha aqui. Será que você conhece essa historinha? Esse aqui é Moisés. Ele está segurando as 2 tábuas da lei, com os 10 mandamentos que o próprio Deus escreveu. E eu quero falar hoje dos 10 mandamentos, mas não necessariamente sobre cada um deles. Eu quero falar da importância das regras, a importância das leis na vida de uma criança. Eu quero falar de um fato que as crianças precisam de regras. Por que Deus deixou os mandamentos para você, criança? Sabe por que Deus chamou Moisés lá no alto do monte e deu os mandamentos para o povo seguir? Porque ele sabia que se não tivessem essas regras, tudo ficaria muito confuso, muito complicado. Já pensou se na sua escola todo mundo pudesse fazer o que bem quisesse? Vocês acham que alguém ia estudar? Vocês acham que alguém ia ficar em silêncio? Vocês acham que alguma criança andaria calmamente pelos corredores ou ela correria o tempo todo? Pois é. Talvez se deixasse as crianças escolherem o que elas querem fazer na escola, na sua sala todo mundo ia ter só lanche e recreio, não é verdade? Eu sei. Então as regras elas são muito importantes para as nossas vidas, porque as nossas regras, as regras que existem na sua casa, sabe aquela regrinha que a mamãe falou? Não deixa sapato espalhado pela casa, não deixa brinquedo no sofá, não deixa prato sujo, copo sujo espalhado pela casa. Sabe por que a mamãe criou essas regras? Ela criou essas regras para tornar a existência no seu lar melhor. Já pensou se todo mundo deixasse louça suja em todos os lugares? Já pensou se todo mundo deixasse tudo espalhado? Você não gosta que ninguém entre no seu quarto, já pensou se o seu irmão só deixasse bagunça dele dentro do seu quarto?
Já pensou se sua mãe guardasse os sapatos dela dentro do seu guarda-roupa, a roupa suja dentro da sua mochila da escola? Tá vendo como nós precisamos de regra, de rotina? Porque são elas que tornam a nossa vida melhor. Porque na hora que você precisa de um brinquedo, onde você vai? No armário da cozinha ou na sua caixa de brinquedos? E se não existisse a caixa? Estaria tudo jogado? Então, quando Deus chama Moisés para entregar os 10 mandamentos para ele está dizendo para aquele povo: se vocês não organizarem a vida, nesse deserto que vocês vão caminhar agora, vocês vão ter muito problema. Então, as regras vêm para organizar a nossa vida, para tornar a nossa vida melhor. E quando nós falamos de regra, nós falamos de obediência. Deus orientou que o povo obedecesse aos 10 mandamentos. E muitos deles vocês conhecem. Nós sabemos que nós não podemos matar, nós não podemos roubar, nós não podemos levantar falso testemunho e mentir sobre o colega, dizer que ele fez uma coisa que ele não fez. Nós não podemos tomar a namorada, a esposa do outro, nós não podemos roubar, nós não podemos matar, né. Então, nós sabemos que todos esses mandamentos controlam a sociedade, e toda vez que alguém desrespeita uma dessas regras, nós vemos a bagunça que acontece. É só você ligar a televisão. Infelizmente, tudo que você vê no noticiário são notícias de pessoas que infringiram as regras, pessoas que roubaram, pessoas que mataram, que machucaram os outros, que foram contra as leis. E agora existe uma bagunça, uma sujeira a ser limpa. Então, criança, não fica nervoso com o papai e a mamãe porque ele coloca regras em casa. Sabe o que as regras e a obediência que seu pai pede é para tornar a sua vida melhor. E normalmente tudo que você quer fazer que é contra as leis da mamãe, no final da história acaba acontecendo algo ruim com você. Então, o pecado não é maldade de Deus, é bondade, porque quando nós ficamos longe do pecado, a nossa vida fica muito melhor, tá bom? Fica com essa historinha, guarda no coração e no próximo programa tem mais uma história. E agora? E agora? Vamos entrar no nosso assunto? Vamos falar agora sobre paternidade? Eu contei a historinha dos 10 mandamentos, que Deus deixou os mandamentos para que as pessoas obedecessem. E quando nós falamos da figura paterna, a figura masculina no lar, ela remete à autoridade. Entenda que eu estou falando da autoridade, não autoritarismo. Não estou falando que você precisa ser duro, grosseiro, estúpido para demonstrar a sua autoridade. Você não precisa, pai, ser rígido, malvado, eh, distante do seu filho para adquirir respeito e para demonstrar a sua autoridade. A sua presença no lar, na criação do seu filho, é extremamente importante. A presença masculina é tão importante que, na fecundação, o homem é que o gameta masculino é que decide se aquela criança que virá ao mundo será um menino ou uma menina. Então você, homem, não é dispensável, você, pai, não é descartável na criação do seu filho, você é fundamental. E não são poucos os exemplos de mães que criam filhos sozinhas e têm muitos problemas com os filhos, porque ela faz de tudo, ela se desdobra. Mas nós mulheres não conseguiremos fazer tudo o que os homens fazem, assim como os homens também não conseguirão fazer tudo o que nós fazemos. Algumas coisas podem coincidir, nós podemos aprender algumas ações, sim, mas tem atitudes que o seu filho, pai, precisa que você tome, não é a mamãe, que é diferente, né. E quando nós falamos da presença paterna, nós estamos falando de segurança e acolhimento. Sabe aquela coisa, assim, que a criança tá brincando, ela tá correndo no parquinho ali, às vezes tá o papai e a mamãe junto lá, ele tá brincando no parquinho. Quando ele tropeça ali ou entra na terra, na chinelinha, fala: "Mamãe, o pé tá sujo". Mas se ele cair do escorregador, ele vai chamar papai. Por que que normalmente quando a coisa pega, quando o bicho pega, eles chamam papai? Porque eles se sentem acolhidos, eles se sentem seguros, eles sabem que você é o super-homem dele,
que você é o mais forte, que o papai dele é o mais forte que o papai do colega. Então é ele que você vai chamar, é você que ele vai chamar. E se você, pai, não tem acolhido o seu filho, se você não tem transmitido segurança para ele, porque você é instável emocionalmente, saiba que você está prejudicando a formação do seu filho. E quando ele se tornar adulto, ele vai ser um homem, se você tiver um filho homem, ele vai ser um homem com problemas. Ele não vai saber demonstrar autoridade, porque ele não recebeu a autoridade de você. Ele não via em você autoridade. E se você foi embora, o estrago é maior ainda. Não estou dizendo que todo filho criado sem pai vai dar ruim na vida não, não estou dizendo isso. Longe de mim afirmar. Eu tenho casos de divórcio na minha família que os filhos cresceram cidadãos de bem. Mas o estrago da ausência paterna, ele fica. E aquela pessoa sempre vai ter uma sensação de que está faltando algo dentro dela, porque na verdade está faltando. Faltou você, pai, assumir o seu lugar de acolhimento e segurança. Quando você vai embora e você delega para a mãe que ficou a sua responsabilidade, que era de cuidar, de prover, de proteger, quando você delega para aquela mulher, ela fica sobrecarregada, porque ela tem a função dela e ela está fazendo a sua e vai fazer com muita dificuldade, com sobrecarga, com estresse. E se você está em casa e tem sobrecarregado a sua esposa, saiba que mais cedo ou mais tarde a bomba vai estourar. E aí não adianta chorar, correr e jogar a culpa nela. Você foi omisso em proporcionar segurança e acolhimento aos seus filhos. Então, a figura paterna, ao interagir e cuidar, constrói vínculos afetivos que geram confiança e proteção. Se a criança te chama o tempo todo, papai, 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 saiba que ela confia em você. Eu tenho um exemplo, eu tenho um casal de filhos em casa, o meu filho sempre foi mais grudado em mim, mas a minha pequena, tudo para ela é papaizinho. Papaizinho, papaizinho, papaizinho. E quando a corda aperta, é o papaizinho que ela chama. Quando a briga com a irmã é muito feia e ela ganha uma bronca, ela chama o papai, mesmo sabendo que ele vai chegar só no final do dia. E então, o seu filho precisa desse acolhimento. Ele precisa saber que você tem condição de segurá-lo, de protegê-lo. Ele busca você quando a corda aperta. Então, não esqueça, se você não está exercendo o seu papel de proporcionar segurança para os seus filhos, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Vamos continuar? A presença paterna, ela constrói identidade. A presença de um pai facilita na formação da identidade da criança. Então o menino, ele vê o pai cuidando da mãe, protegendo a mãe, ele vê aquele pai que conserta, que troca a lâmpada, aquele pai que tira o mato do quintal, aquele pai que quando o carro estraga, ele sabe levantar o capô do carro e consertar o carro. Sabe esse pai? Pois é, ele vai querer crescer e ser como você. Pois é, pai. O seu filho, ele se espelha em você. E não são poucos os casos que nós vemos de adultos agressivos, violentos, que falam assim: "Ai, era o que eu tinha em casa. Meu pai era assim e eu aprendi com ele". Nós sabemos que as pessoas, elas têm 2 possibilidades na vida. Elas têm uma possibilidade de romper com o mal que está lá atrás na vida dela, porque ela é obstinada, ela é corajosa. Ela diz: "Eu não quero isso para o resto da minha vida, eu vou romper agora o ciclo", ou ela pode ter a natureza acomodada. Sabe aquele complexo de Gabriela? "Que eu nasci assim, eu morri assim, eu vou morrer assim. Eu vivi assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim". E aí é essa pessoa que, ao receber a agressividade paterna, ela vai transferir para os seus uma forma agressiva de viver. E por que que eu estou falando disso? E se você não sabe que tipo de natureza o seu filho vai ter? Se ele vai ser o corajoso ou se ele vai ser o acomodado? Você vai pagar para ver? E entregar um ambiente de gritos, um ambiente de agressividade para o seu filho? É essa identidade que você está construindo nele? Para vocês terem uma ideia,
Uma criança que cresce ouvindo o pai falando mal da mãe o tempo todo, xingando a mãe ou fala mal da mãe para os amigos, tá aquela festinha de família, e ele: "Ah, mas a fulana, nossa, essa mulher é difícil demais". E você acha que esse filho algum dia vai elogiar uma namorada, uma esposa? Ele vai repetir o ciclo. A tendência dele vai ser acreditar que diminuir as pessoas é a forma certa de viver. Se você é um homem agressivo, grosseiro, a sua filha, a tendência é ela procurar se relacionar com pessoas assim. Ela não vai conseguir diferenciar que ela precisa romper e encontrar um marido, um namorado diferente de você. Sabe aquela expressão que a gente usa: "A fulana tem dedo podre, só se relaciona com gente ruim"? Às vezes começou lá atrás, em um pai que foi embora, ou em um pai que ficou, mas não deixou bons exemplos. Então você, homem, é fundamental. A forma como você cuida do seu menino e a forma como você trata a sua princesinha vão definir que tipo de pessoa eles vão trazer para suas vidas lá na frente. E é muito sério isso, é muito importante. E se você, criança e adolescente, está me ouvindo agora, está assistindo esse programa, eu quero te dizer, se você olha para o seu pai hoje e não vê nele um bom exemplo, você tem condição de dizer: "Termina em mim. Eu não vou continuar, eu não vou repetir o padrão. Eu vou mudar o padrão da minha vida". Vocês são muito inteligentes. Essa geração atual ela é muito inteligente, vocês absorvem tudo muito rápido. E eu sei que mesmo que você tenha 8, 9, 10 anos e esteja me ouvindo agora, eu sei que você tem condições de mudar, de entender o que eu estou falando, porque vocês são muito inteligentes. E você pode romper com esse ciclo. E eu quero dizer, você não precisa repetir os erros do seu pai. Você pode romper com eles. Você pode ser um pai melhor, você pode ser uma mãe melhor, independente de quem o seu pai foi para você, correto? Vamos fazer uma pausa? Nós voltamos logo logo com esse assunto. Hoje nós vamos, com fé em Deus, fortalecer a figura paterna na sua casa. Volto logo logo. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Tá transformado, Goiás no seu melhor, está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás transformou o estado no mais seguro do Brasil. Desde 2019, Goiás vive quedas recordes na criminalidade. 95% a menos nos roubos de veículos. Latrocínios, queda de 86%. 62% menos crimes contra a vida. Roubos a comércio e a pessoas, menos 92%. E queda de 84% nos roubos a residências e propriedades rurais. Investimento em reformas e novas instalações de unidades de segurança. 37 novas unidades entregues. Com inteligência, integração e ação forte, os bandidos ou mudaram de estado ou mudaram de profissão. E a mudança que transformou o estado no mais seguro do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o mais seguro do Brasil. Goiás no seu melhor estado. Voltamos, falei que era rápido. Então, só pegando o gancho do último bloco, um homem, um pai, ele constrói a identidade do filho. Então ele vai construir o que o filho quer ser, o que ele vai ser e quem a filha quer para estar do lado dela. E para o menino, o homem é espelho, para a menina é uma referência de amor e cuidado. Então, se você tem falhado nessa área, eu te recomendo buscar ajuda profissional se você acha que não consegue sozinho. Mas sentar com seu filho e reconhecer as dores que tem dentro de você pode ser um grande passo para você mudar. E agora nós vamos entrar na questão de limites e regras.
Se você, pai, tem substituído limites e regras por presentes, se você é aquele pai que trabalha tanto, fica fora tanto, que quando você chega em casa, você só chega com presentes e você fala assim: "Ah, mas eu não vou brigar com meu filho, senão, nossa, eu já fico o dia todo fora, eu ainda chego brigando, colocando ordem na casa, ele não vai me amar, então eu vou dar presente para ele". Você está criando um problema sério para você e para a sociedade. Criança necessita de regra. A palavra que a criança mais precisa ouvir é "não". E nós vemos uma sociedade atual que o que ela mais diz para as crianças é "sim". Você pode, você merece. Nós temos visto, uma enxurrada de criações permissivas e omissas, onde as crianças são criadas como reis. Antigamente as famílias tinham 10 filhos, 15 filhos, 8. E ali acabava que um irmão cuidava do outro, então mas os meninos aprendiam a dividir, eles sabiam que o mundo não girava em torno da barriga deles, porque tinha mais um monte de irmão para dividir. Eles sabiam que não podia comer a comida toda da panela, porque se comesse toda a carne, o outro ficava sem. Então, à medida que as famílias foram diminuindo o número de filhos, nós fomos criando cada vez mais pessoas individualistas, egoístas. E quando eu tenho pouca criança, eu tenho um filho, que hoje a regra, a maioria dos lares tem um ou 2 filhos, nós temos poucas regras. E essas crianças estão sendo criadas achando que elas podem fazer tudo. E quando elas chegam na escola e elas percebem que elas não são as únicas do mundo e que o mundo não gira em torno das suas vontades, elas dão trabalho para a escola. Elas dão trabalho para os professores. E aqui eu quero fazer um adendo. Se você, pai, não sabe o nome da professora do seu filho, se você não sabe o ano escolar que ele está matriculado, saiba que você não vai ter condições de impor limites e regras, porque o seu filho não sabe que você é pai dele. E você não sabe quem é o seu filho. Como que você impõe regras e limites a alguém que você não conhece? Entendem? Nós vemos hoje um monte de crianças diagnosticadas com TOD, transtorno positivo desafiador. Crianças que têm prazer em infringir as regras, em enfrentar as figuras de autoridade que estão na casa dela. E muitas vezes esse transtorno é aguçado pela ausência paterna. Por um pai que fala: "Ah, mas o meu filho tem um transtorno, então eu não posso confrontar o meu filho". E ao não confrontar, você não ensina ele o caminho da remissão, o caminho da melhora, o caminho para superar esse transtorno. O TOD não é um diagnóstico que condena a criança eternamente àquilo. Ele pode melhorar, ele pode mudar. E você, pai, é peça fundamental nessa mudança. Então criança precisa de regra, criança precisa de limite. Ele não vai te chamar menos porque você falou para ele tirar o pé do sofá. Pelo contrário, ele vai se sentir visto. Se você o tempo todo está colocando regras na casa, o seu filho sabe que ele existe naquela casa. E ele sabe que alguém está vendo o que ele está fazendo, alguém está se importando com ele. E o que mais vemos hoje são pais que não se importam. A criança tem uma agenda escolar todos os dias que ela traz com informações, tem pai que nunca abriu a agenda para saber o que está escrito lá. Ah, tem passeio na escola? Não tem? Tem tarefa, tem que comprar cartolina. Gente, aquela cartolina meia-noite, mãe fala: "Mãe, amanhã tem que levar uma cartolina para a escola". Por que que você ficou sabendo da cartolina meia-noite? Porque você não olhou a agenda dele antes, entende? Criança precisa de autoridade, criança precisa de limite, ela precisa ser vista, ela se sente amada quando alguém está ali no pé dela mesmo. Não tem aquela frase: "Quem ama, cuida"? Pois é, quem ama está perto, está presente. Então, o seu filho precisa de limites e regras. E agora vamos às regras da casa. Quantas vezes a mãe falou para o filho não fazer uma coisa, aí o menino chega lá: "Pai, pode fazer?" Você fala: "Pode". Você desmoralizou a sua esposa, você desrespeitou a sua esposa para o seu filho. Quando você volta atrás, quando você desautoriza a sua esposa, você está falando para o seu filho: "Não respeite a sua mãe. A única pessoa que você deve respeitar aqui sou eu".
Isso não faz bem para uma criança. O contrário também. Quantas vezes o marido falou: "Fulano hoje está de castigo, não vai fazer isso". Na hora que ele sai do trabalho, você está lá com a criança, fala: "Olha, não conta para o papai, mas a mamãe vai deixar você se jogar videogame". Você está desautorizando, você está minando a autoridade do seu marido. Eu estou falando aqui para pais, mas muitas vezes o homem está lá lutando para se impor e você, mãe, está lá, cortando ele, podando ele. E você não permite que ele se imponha sobre o seu filho. As mães superprotetoras que colocam o filho demais debaixo da asa, não deixam o pai ser pai. Se vocês estão em lares separados, isso é mais complicado ainda. Não fale mal do seu pai, do pai do seu filho para ele. Ele pode até não prestar, mas deixa a criança perceber sozinha. Não seja você aquela que vai matar a imagem do outro no coração da criança. Você, no fim de semana, fica com seus filhos, pai, não fala mal da mãe deles para eles não, porque vai chegar uma hora que ele não vai saber quem que ele ama, quem que ele deve respeitar, e aí as regras entre vocês não vão valer. Se vocês estão em casas separadas, a regra de uma casa tem que valer na outra. A criança não pode ter um lar de rotina e um lar de bagunça, ela entra em confusão. Então se na casa da mãe ela não pode comer doce antes do almoço, na casa do pai também tem que ser a mesma coisa. "Ah, mas eu não concordo com as regras da sua mãe". Então você senta com a mãe e fala: "Vamos flexibilizar? Vamos achar um meio termo?". Mas jamais desautorize o pai ou a mãe na frente da criança, porque ao fazer isso você desmoraliza e essa criança não vai respeitar as regras dessa casa, entende? Busque ajuda. Se você não está conseguindo conviver com a mãe do seu filho por causa do divórcio, busque ajuda. Tem tantos profissionais que ajudam as pessoas, mediadores, conciliadores. Entrem em acordo. Seus filhos precisam dessa convivência saudável. Vocês podem não se amar mais como marido e mulher, mas vocês não podem se odiar enquanto pais e mães, porque o seu filho precisa dessa criação saudável. Tudo bem? Vamos prosseguir? Estamos aqui agora falando de estímulo à independência. A figura masculina ela é extremamente importante para produzir independência. Já viram aqueles vídeos que mostram na internet que tá lá assim: com a mamãe o cabelinho é penteado de ladinho, com o papai o cabelo é penteado espetado. Quer dizer, a criança sabe que o pai traz uma visão assim mais ampla da vida para ele. A mãe é aquela que super protege. O pai é o que fala: "Monta na bicicleta aí menino, vamos ver, você cair levanta". Aí quem fala: "Ô, não precisa chorar não, ralou o joelho, tá bom, vem cá". Passa a mão lá, passa só um cuspe lá no joelho e fala: "Toca o barco menino". Então você pai é fundamental para gerar independência no seu filho. Ao ver você independente, você seguro de si, ele também experimentará segurança. Então, pais que incentivam novas experiências, a exploração do mundo, promovem coragem e resiliência. Então, sabe aquela coisa assim que brincadeira de pai é mais divertida porque ela é mais perigosa? É mais ou menos isso, porque o pai é aquele que brinca de quê? Lutinha, né? Não, muito difícil, o pai não vai chamar a filha para brincar de porrada, mas o menino é cascudo e vai, e deita em cima, segura pelo pé e o menino morde, de novo, de novo, de novo. Aí você tá lá segurando só pelo pé o menino de cabeça para baixo, ele achando o máximo. Sabe que esse contato é fundamental para você produzir no seu filho resiliência. Ele vai entender que mesmo que o mundo esteja de cabeça para baixo, a vida continua. Olha só, uma brincadeira. E é importantíssimo que você estimule o seu filho a se virar sozinho. Então, por exemplo, caiu da bicicleta. Se a bicicleta não estiver em cima da criança e ele não dá conta de levantar, a bicicleta está para um lado e ele está para o outro, levanta, menino. Machucou não. Ou ralou, vem cá, depois a gente faz o curativo aí, mas toca o barco, vai andar de novo. Então, sabe aquele contato? Hoje tem criança que não sabe andar de bicicleta porque ela não tem um pai para segurar ali no banco para ela aprender a andar de bicicleta. E ela vai levar essa insegurança de não saber andar de bicicleta, porque não teve alguém para segurar o banco para ela. Então, você pai é fundamental para que o seu filho se desenvolva de uma forma independente, de uma forma resiliente, que sabe lidar com frustração. Quantos jovens nós temos visto hoje
jovens adultos, no caso dos 20 a 25 anos, que já estão cometendo crimes, que já são agressores de mulheres, que já agridem crianças, porque provavelmente lá atrás na vida deles, na infância, não teve alguém que ensinou ele a ser resiliente, a suportar o dia mal. Eu gravei um programa há poucos dias falando que nós precisamos aprender a lidar com as frustrações. Os nossos filhos precisam ouvir a palavra não, eles precisam saber que o mundo não é cor-de-rosa, que vai dar ruim a qualquer momento e que eles precisam superar isso. E você, pai, é fundamental para treinar o seu filho a como suportar, a ser resiliente, tudo bem? O pai é o mais corajoso, ele estimula a criança a tentar, a criança aprende a ler o mundo pela lente do seu pai. E eu lembro que o meu pai, quando ele deixou de ser caminhoneiro e voltou para casa, e ele ia na nossa escola quase todo dia, né. E a gente começou a achar ruim, né, que toda hora o professor ia: "Fulano, seu pai tá aqui na escola". E os amigos: "Vixe, vixe, vixe, vixe", a gente ficava naquela vergonha. Aí chegava lá: "Que foi, pai?". "Nada não, só vim ver, tá tudo bem". Pronto. Então aquilo eu saber que o meu pai estava ali, vendo como eu estava, estimulava. E é isso que o seu filho precisa. O papel de ir na escola não é só da mãe não. Você pai precisa saber o nome da professora, você precisa ir até onde seu filho está, você precisa fazer tarefa com ele, você precisa ter o seu momento com ele para que vocês construam vínculos e para que ele queira ser como você. E para encerrar esse tópico, se o seu filho, se a sua filha hoje fosse se casar com um homem igual a você confiaria nesse casamento ou não? Eu trabalhei numa empresa que ministrava treinamentos e falava: "Se você tivesse uma empresa hoje, você contrataria um funcionário igual a você? Será que você está sendo a sua melhor versão para os seus filhos?" Pense nisso. Vamos prosseguir? Eu quero falar de equilíbrio emocional. Nós vivemos uma sociedade doente emocionalmente. Nunca se tomou tanto antidepressivo, nunca tivemos tantas pessoas acabando com a própria vida, nunca tivemos tantas pessoas ansiosas como hoje. E nós estamos desequilibrados emocionalmente. E depois da pandemia nós ficamos piores. Nós criamos aversão ao contato físico, nós criamos aversão ao contato social, nós deixamos de abraçar, de pegar na mão, porque a gente acha que o coronavírus está espalhado até hoje nas mãos das pessoas, e nós estamos cada vez mais doentes emocionalmente. E os homens têm sido acometidos de muitas doenças emocionais, muitas doenças psíquicas. Os homens hoje têm enfrentado uma grande crise de identidade, em que eles têm medo de demonstrar insegurança, eles têm medo de confessar que precisam de ajuda, e nisso eles estão entrando em relacionamentos, estão trazendo filhos ao mundo e não estão dando conta do recado. Então, antes da gente ir para o próximo bloco, procure ajuda se você está se sentindo fragilizado emocionalmente. Mas nós vamos falar mais sobre esse assunto. Vamos para o próximo bloco, não vai embora, fica aí. O novo terminal Praça da Bíblia está pronto. Já são 5 terminais reconstruídos, modernos, seguros e do tamanho que a população merece. O governo de Goiás investe quase 2 bilhões na maior transformação já vista no transporte coletivo da região metropolitana. 800 novos ônibus entregues. E até 2026, toda a frota será renovada. Mais de 7.000 novos pontos. E estamos construindo um novo eixo Anhanguera. Implantação do bilhete único e da meia passagem para até 5 quilômetros. E
tudo isso sem aumentar o preço da passagem. 4,30 há quase 7 anos. Goiás constrói um novo transporte público, moderno, justo, para todos. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Voltamos, eu falei que era rápido, não é? Olha só, quando nós falamos de equilíbrio emocional materno, a gente sabe que tem mães que são sobrecarregadas porque ela tem dupla jornada, às vezes tripla, ela trabalha fora, ela trabalha em casa, e às vezes ela tem um filho atípico e ela trabalha muito, terapia para cá, terapia para lá, e ela não sabe para onde que corre. E quando nós falamos do pai? O pai, às vezes, ele acha que a única missão dele é botar comida e roupa dentro de casa, e ele não percebe que o filho precisa da atenção, que o filho precisa de segurança, que o filho precisa de tempo de qualidade, que o filho precisa de contato físico. Aquelas brincadeiras de lutinha são fundamentais entre você e seu filho. Aquelas brincadeiras que a sua filha vem para pentear seu cabelo, ela faz você de boneco, é fundamental para você estreitar o vínculo com ela. E quando nós falamos de saúde emocional, nós estamos falando de pessoas cada vez mais distantes umas das outras. As pessoas não sabem mais falar dos problemas que estão passando, elas não conseguem mais conviver umas com as outras, elas não falam mais de si, das suas dores, acham que buscar uma terapia, um psicólogo é sinal de fraqueza, pelo contrário, é sinal de força, porque você está enfrentando a sua dor, a sua dificuldade e indo atrás disso para resolver, então é sinal de muita força buscar ajuda. E nós vivemos uma população que está cada vez mais dependente de remédios e não sabe para onde correr. E é importante que você, homem, entenda a sua missão, a sua função em casa. Deus te fez para ser aquele que traz segurança, aquele que traz provisão. E quando eu falo provisão, não é aquele que só que traz o dinheiro, não. É aquele que traz consolo, que traz conforto. É aquele que na hora que a esposa está ali à beira de um ataque de nervos, sabe chegar e dar um abraço e beijar e falar: "Vem cá, vou te ajudar a resolver isso, vai dar certo". É aquele que quando vê o bicho pegando entre 2 irmãos lá brigando, sabe puxar um para um lado, outro para o outro, fala: "Opa, opa, opa, acabou a briga". Vocês não podem, homens, deixarem esse estilo louco de vida que nós vemos na nossa sociedade. Vocês não podem deixar esse estilo de vida destruir a masculinidade que existe dentro de você. Entenda, estou falando masculinidade, de ser homem, de seguir a sua natureza. Não estou falando de brutalidade, não estou falando de grosseria. Estou falando de você, homem, saber atender às necessidades que surgem. Se os seus filhos precisam de comida naquele momento, não é um abraço que vai resolver, dê a comida. Se o seu filho precisa de um abraço, não dê um chocolate no lugar. Se a sua esposa está precisando que você chegue nela e fale: "Eu vou te ajudar a resolver", não é um chocolate que vai resolver o problema dela. Então vocês homens precisam aprender a ler a situação do seu lar. E se você está cada vez mais distante, cada vez mais mergulhado somente nos seus problemas, somente no mundo virtual, somente no seu trabalho externo, e você chega em casa e você não tem conseguido transmitir segurança e proximidade, saiba que mais cedo ou mais tarde o seu lar vai entrar em colapso. Mais cedo ou mais tarde. Eu conheci casais divorciados que se davam muito bem, a ponto de um ligar para o outro e falar assim: "Olha, precisamos conversar sobre o problema do fulano, do beltrano e ciclano". E rapidamente eles entravam em acordo. Eles não eram mais marido e mulher, mas eles sabiam que o filho ali era prioridade e que eles tinham que ser uma equipe. Eu conheço famílias tão saudáveis que mesmo após o divórcio, eles conseguem participar uns da vida do outro. E nós vemos casais que estão debaixo do mesmo teto, caminhando em direções opostas. Mais cedo ou mais tarde, cada um vai seguir seu rumo. E onde que a criança vai ficar? Que rumo que ela vai tomar? Para a direita ou para a esquerda? Com o papai ou com a mamãe? Você, homem, é fundamental para construir essa identidade com seu filho. Você é fundamental. E se você não está bem emocionalmente, busque ajuda. Porque viver, eu sempre falo, viver é como se você estivesse construindo o avião enquanto ele está voando.
A gente não tem tempo de construir a vida todinha prontinha, deixar tudo organizado para depois colocar em prática. A gente vai vivendo e aprendendo, errando, caindo, levantando, e assim a vida segue. E quando falamos de paternidade, eu quero trazer o que o apóstolo Paulo falou na carta aos Efésios. Ele disse bem claro: "Filho, honre pai e mãe", mas ele falou: "Pais, não provoquem a ira dos seus filhos". Quantos pais estão hoje provocando ira nos seus filhos a ponto de romper com o relacionamento e essa criança não confiar mais em você, ela não se ver mais em você, ela não desejar mais ter você como exemplo. Se você não tem sido exemplo para o seu filho, se o seu filho agora admira o astro de K-pop, o artista do filme, do mangá, do filme, o super-herói, o amigo da rua, o pai do amigo, se você não é a pessoa preferida do seu filho, você pode ter problemas sérios em breve, se é que já não está tendo. Então, é na infância que a gente constrói o relacionamento, é na infância que o pai, né, eu tô falando o pai, é na infância que ele cria a identidade no seu filho. É na infância que ele fala para mim, fala: "Olha, quando você crescer, ó, o papai vai viajar, quando o papai não estiver em casa, você é o homem da casa, você cuida da sua irmã, você cuida da sua mãe, você cuida das coisas. Olha, o papai está saindo para o trabalho, mas o papai volta mais tarde, mas enquanto o papai não estiver aqui, você que resolve". O seu filho precisa saber qual é a missão dele como futuro homem adulto, e ele vai se espelhar em você. Eu falei, gravei um programa há pouco tempo atrás sobre ensinar no caminho. Nós não temos que ensinar o caminho para o filho, nós temos que ensinar enquanto nós estamos caminhando no caminho que a gente quer que ele siga. E você, pai, precisa estar no caminho da paternidade saudável para que o seu filho se desenvolva de maneira saudável e quando ele se tornar adulto, ele não queira ser como você, ele queira ser até melhor do que você. O bom mestre não é aquele que cria bons discípulos, é aquele que faz o seu discípulo melhor do que ele mesmo. Aí ele pode falar com todas as letras: "Eu sou um bom professor, olha o meu aluno". Que você possa dizer: "Eu sou um bom pai, olha o filho que eu criei". E em tempos de relações descartáveis, de relações enfraquecidas, nós temos visto pais cada vez mais fugindo das suas responsabilidades, sem saber para onde correr, compreende? Vamos fazer um breve intervalo e nós voltamos para concluir o nosso assunto. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Voltamos, eu falei que era rápido, né? Eu quero deixar para você uma reflexão. Deus é pai. E um dia ele criou um plano perfeito. Criou o homem, primeiro ele criou a terra, deixou a terra perfeita, colocou o homem para cuidar da terra, depois ele trouxe uma esposa para ele. E ali eles constituíram família. Mas um dia esse homem errou, ele pecou e ele foi expulso daquele paraíso. E ele começou a levar uma vida de del em del, de tropeço em tropeço. E hoje nós estamos aqui enquanto humanidade, nós somos reféns de frutos
de árvores ruins que foram plantadas lá atrás. Nós vivemos numa sociedade egoísta, uma sociedade violenta, uma sociedade malvada, perversa, e muitas vezes nós somos impactados por consequências ruins de atos de pessoas que nós sequer conhecemos. Às vezes você está indo para o trabalho e um cara bêbado topa com o seu carro, bate no seu carro, capota o seu carro e você está lá no hospital. Você estava indo para o trabalho, não era você que estava bêbado. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós achamos que os nossos erros vão trazer resultados somente sobre as nossas vidas. E eu quero te chamar a uma reflexão. Os seus erros podem trazer consequências sobre vidas de pessoas que você nunca vai ver. Por que eu estou dizendo isso? Seja responsável. Pense antes de falar. Às vezes você é um pai ruim hoje e o seu filho vai conseguir contornar isso, mas às vezes as consequências dos seus atos ruins vão respingar nos filhos do seu vizinho, vão respingar nos seus netos, nos seus bisnetos. As suas más escolhas, a sua má postura enquanto pai, enquanto homem, pode arrebentar um monte de vidas que sequer sabem que você existe. Então eu te chamo, pai, à responsabilidade. Eu te chamo, pai, a construir um relacionamento sincero com seu filho. Eu chamo você, pai, a trazer segurança, acolhimento, ajudar o seu filho a construir a identidade, ele saber quem ele é. Eu chamo você, pai, para trazer limites, regras, para você estimular a independência do seu filho. E eu chamo você, pai, a buscar equilíbrio emocional, para que a sua paternidade seja mais leve. E eu não estou aqui para ditar regras, para ser como se eu fosse autoridade no assunto. Eu só uma filha, uma esposa e uma mãe, que tem buscado cada dia mais e mais sabedoria em Deus para conduzir o lar. E eu espero que, assim como eu estou falando, que eu busque em Deus sabedoria para reger a minha família, que você, pai, busque em Deus sabedoria para reger a sua casa. E por pior que seja o vendaval que está na sua casa hoje, é possível ter calmaria. Conta com Deus, chama Ele. Sabe, Deus é aquele. Sabe quando no jogo de futebol, que tá aquele jogador lá no banco, doido para entrar? Aí quando ele percebe que o colega lá machucou, ele vai ficar em pé, agora é seu técnico, chama eu, chama eu, chama eu. Deus está o tempo todo falando para você, meu filho, me chama, me chama, me chama que eu resolvo, me chama que eu consigo cuidar de tudo, me chama que eu te ajudo. E que você possa buscar ajuda para desenvolver a sua paternidade da maneira mais saudável possível. E eu desejo que você consiga. Que Deus te ajude. Fique com Deus. Até o nosso próximo episódio. Compartilhe nas redes nosso programa e nos vemos em breve. Até lá.